assim, meditar na palavra. Eu acho que foi a semana passada, eu não sei, que eu disse que Deus havia falado comigo numa ministração, quando o Bruno estava pregando sobre Deus suficiente. Quem estava aqui quando ele pregou? Sobre a suficiência de Deus. E é tão interessante porque eu sei, de verdade que eu sei, que é muito gostoso a gente vir à igreja e a gente receber, sabe assim, quando nós estamos, quando é criança. Hoje mesmo a Bel falou que ela gosta dessas comidas que são mais pastosinhas. Deve ser uma memória gostosa de infância. Eu amo mingau, entendeu? Eu amo mingau, seja de aveia, de maisena, eu amo mingau. Tem gente que não gosta dessa textura. E às vezes nós gostamos de vir à casa do Senhor, e é muito gostoso quando a gente tem um mingauzinho, não é? Sabe quando a gente se sente um bebê, colocando a comida na boca, e aqui, nossa, mamãe e papai, é exatamente o que o bebê queria. É muito gostoso. Mas nós temos entendido, e quando eu falo nós que temos subido aqui no altar, que nós precisamos mais do que simplesmente nos alegrar ou adoçar a nossa alma, o nosso espírito com boas palavras. Claro que precisamos de palavras de motivação. Claro que nós precisamos de palavra de conforto, de consolo. Claro que nós precisamos de resposta. E nós não temos respostas só nas ministrações, nós temos respostas quando nós lemos a palavra, nós temos respostas quando nós cantamos, nós temos respostas quando conversamos com uma outra pessoa, nós temos resposta quando nós oramos e ouvimos, sentimos a voz de Deus. Tudo isso nós também temos resposta. Mas nós temos tomado, por conta daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Eu não sei, não é porque o Bruno é bem mais novo que eu tenho idade para ser meu filho, então não pode ser por causa da minha idade, e nem por causa da idade do pastor, mas porque a volta de Jesus é iminente, e nós precisamos estar preparados. E por conta de nós nos distrairmos tanto nesse mundo, às vezes nós achamos que estamos preparados e não estamos. Às vezes nós achamos que estamos fazendo certo e não estamos. Eu sempre disse que a minha maior luta de saber que o tempo está indo não é sobre morte, mas é sobre prestação de conta. Eu não sei se você já parou para pensar, quando você não estiver aqui, o que é que vão falar a seu respeito? Você já parou para pensar? Quando eu não estiver mais aqui, o que vão falar ao meu respeito? Eu sei que muito mais importante do que o que os outros vão falar a nosso respeito é o que Deus pensa a nosso respeito. Porque o que as pessoas vão falar a nosso respeito, fica aqui o valor da terra. Mas aquilo que Deus pensa a nosso respeito tem valor eterno. Então não adianta agradar os homens e a gente não agradar a Deus. E outras coisas que a gente vai adquirindo, além de saber que a volta de Jesus, muito engano, muitos valores e princípios sendo distorcidos, bombardeados e tudo isso, nós também temos visto que nós vivemos num mundo muito consumista. E o Bruno pregou exatamente sobre essa questão da suficiência. E quando todas as vezes que nós reclamamos daquilo que não temos, ao invés de agradecermos o que temos, é dizermos a Deus que Ele não é suficiente, é dizermos que ainda falta, porque eu preciso de mais. Naturalmente nós sempre queremos mais, e não tem problema nós queremos mais. O problema é nós vivemos em função de querer mais, porque daí a gente não agradece o que tem, e sempre fica preocupado com aquilo que não tem. E quando nós vamos ficando mais maduros, para não dizer velhos, nós começamos a perceber, e por isso que, por exemplo, eu ter esse assunto, e ter uma compreensão, exigir que os meus filhos e minha nora entendam algumas coisas que eu e o pastor falamos a eles, sobre saciabilidade,
sobre isso não tem tanto valor, eu não posso exigir pela idade, pelas experiências. Por quê? Porque nós temos muito mais experiências. E eles só vão ter quando também estiverem na nossa idade, que vão compreender, bem que a minha sogra dizia, bem que a minha mãe dizia, que é o que eu fazia com a minha mãe. Por quê? Porque nós vamos ficando mais maduros, e nós vemos que nós corremos muito atrás de vento. E estocar vento, só uma pessoa que queria. Não preciso dizer quem é, que vocês sabem. Correr atrás de vento é desnecessário. Nós começamos a perceber que sim, nós temos que sonhar. Até mesmo porque sonhar nos faz caminhar mais. Não faz a gente estacionar. Então, quando eu sonho, é porque eu ainda estou sentindo vida. Porque eu ainda estou pensando no futuro. Mas, às vezes, nós nos desgastamos, nos aborrecemos tanto com tanta coisa, e depois a gente percebe que a gente precisa de bem menos nessa terra. E eu acho que quando a gente chega nesse ponto de achar que nós precisamos de bem menos, é o momento certo de nós termos bem mais. Porque a Bíblia diz que o coração, aonde está o coração, ali está o nosso tesouro. Então, quando nós achamos que precisamos de bem menos, nós estamos no ponto que o Bruno ministrou. Deus tem sido suficiente. A presença dEle é suficiente. A graça dEle me basta. E as coisas, e as outras coisas que eu tanto gostaria de ter, não são tão importantes. Eu descobri que não são tão importantes. Até porque, cada vez que eu conquisto essas coisas, eu acabei de conquistar, já estou planejando outra coisa que eu ainda não tenho. E a gente se cansa. E continua declarando, sem verbalizar, a graça não basta e o Senhor não é suficiente. Então, nós temos incessantemente falado aqui, que nós precisamos colocar Deus no seu devido lugar. E toda vez que nós colocamos Deus no devido lugar, nós também ficamos no devido lugar. Não somente estar abaixo dEle, mas no devido lugar para receber suas bênçãos, no devido lugar para entender os seus propósitos, no devido lugar para poder fazer cumprir as promessas. E a gente às vezes fica procurando, tentando fazer e acontecer, e é por isso que nós somos tão vulneráveis às coisas que o inimigo coloca contra nós, porque nós tiramos o foco da cruz, nós tiramos o foco de Jesus, e aí deixa que as outras coisas fiquem maiores. Pastora, por que a senhora está falando isso? Porque isso que nós vamos ministrar hoje também tem a ver com a questão da suficiência. Mas aqui está muito mais sobre nós do que sobre Deus. Sobre o que Ele é, e o Bruno falou muito sobre isso. Nós já sabemos, nós já entendemos e precisamos colocar em prática. Analisando como nós estamos vendo Deus, como nós estamos nos relacionando com Deus. Mas quando ele estava ministrando, eu não vou dizer exatamente, deveria ter anotado qual foi o ponto que ele falou, que veio 3 palavras à minha mente, ao meu coração: filho, servo e amigo. 3 coisas, ou 3 lugares, ou 3 posições, que Deus nos chama para ser: filho, servo e amigo. E aí eu poderia dizer para você, parece que é óbvio, mas às vezes na prática não é tanto. Todos somos filhos de Deus? Somos todos filhos de Deus? Não. Não somos todos filhos de Deus. Porque daí fala assim, mas eu também sou filho de Deus. Isso aí é um clichê, é uma palavra que a gente solta, mas não está de acordo com a palavra. Por quê? Porque nós dizemos, a palavra diz, que Deus ama a todos.
que Jesus entregou o seu Filho para que todos tivessem a oportunidade da salvação. Mas para nos tornarmos de criatura para filhos de Deus, nós precisamos verbalizar e declarar, confessando que Jesus é o nosso Senhor e suficiente Salvador. A partir desse momento é que nós nos tornamos filhos. Então, às vezes nós nos enganamos achando que está certo, a minha herança é eterna, eu sou filho de Deus, e Deus é soberano, Deus é rei, eu sou herdeiro com Cristo, porque eu sou filho de Deus, porque Ele me ama. Sim, Ele ama, mas Ele nos deu uma condição, e a Bíblia diz isso, que para nós tornarmos filhos de Deus, nós precisamos confessá-lo como Senhor e suficiente Salvador. E nós nos tornarmos filhos de Deus é privilégio. Puxa, você ter um pai que é soberano, que tem controle de todas as coisas, é o próprio Criador, é um privilégio. Mas existe uma condição para nós sermos filhos. Lá em João 1, versículo 12 e 13, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí já dá-nos a base de que nós só somos filhos de Deus se nós colocarmos a nossa vida, receber a Ele e crer em seu nome. Efésios 1:5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então nós sabemos que o único Filho de Deus em pleno direito é Jesus. Nós somos adotados pela graça, pela misericórdia, pelo sangue de Jesus, e aí nós fazemos parte dessa família, nós fazemos parte desse corpo, e nós também temos a herança como filhos de Deus. Ok. E sobre servos? Todos somos servos de Deus? Agora ninguém vai querer responder, né? Qual é que eu erro? Mas às vezes é bom a gente errar, porque daí a gente sabe que, poxa, aí eu achei que era isso e não era. Todos somos servos de Deus? Só a palavra servo de Deus significa que servo é aquele que serve. Começa já por aí. Se eu não sirvo, eu já não sou servo. Quando nós falamos de ser servo, servo é um escravo, uma pessoa que é totalmente dedicada a servir outra pessoa. Todos nós somos chamados para servir a Deus. O servo se preocupa mais em fazer a vontade do seu Senhor que satisfazer os seus próprios desejos. Jesus, como exemplo para a nossa vida em tudo e em todo o tempo, e principalmente enquanto esteve aqui na terra, Ele se tornou servo para nos salvar. Ele é muito superior a nós, porém decidiu nos salvar por amor ao seu Pai. Então Ele foi o exemplo de que assim como Ele se entregou, não considerou a sua vontade, mas a vontade do Pai, e se colocou para servir a nós, é o que Ele espera que nós também façamos. Filipenses 2, 5 a 7 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que Ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então nós temos uma referência, e uma ótima referência, do que é ser servo. E é muito mais que isso, não é só pensar, não pensar na minha vontade, não é só estar à disposição do outro, mas tem muito mais coisas de servo. Servo não discute, servo obedece. Servo está à disposição do seu Senhor.
Se ele falar, vai para cá, você vai para lá. Se ele fala, vem aqui, você vem aqui. Por quê? Porque servo ou escravo não tem vontade própria. Ele está à disposição do seu Senhor. E aí eu volto a perguntar, todos nós somos servos? Tudo que Deus nos manda fazer, nós fazemos? E aí cada um avalia-se si mesmo. Se nós somos de fato servos. Se nós temos de fato nos colocado como aquele que não faz a sua vontade. Nega a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E a outra palavra, amigos de Deus. Todos nós somos amigos de Deus? Todos somos amigos de Deus? Quem tem amigo aqui? Amigo, não colega, amigo. Aquele que você, sol, chuva, e você pode dizer que não tem problema. Eu tenho. Mas você pode dizer que não tem, e está tudo bem. Aquela pessoa que poderia dar a sua vida pela outra. Eu daria pela minha amiga. E não tenho dúvida que ela daria por mim. Somos amigas que são tão chegadas, e às vezes tantos momentos foram até mais chegadas que os meus próprios irmãos. Momentos que nós passamos juntas, que eu passei com ela e não passei com a minha própria família. Mas o que é um amigo? O amigo de verdade é aquele com quem você pode contar. Mas pode contar nas tristezas e nas alegrias. Quer saber se você tem amigo? Fica sem dinheiro, né? Fica sem dinheiro, fica doente. Vê quem é que aparece para te ligar. Passa por uma situação que, sei lá, expõe você ou expõe alguma situação e a pessoa não quer nem chegar perto para não se comprometer. Deixa de fazer o que a outra pessoa, que supostamente é sua amiga, você deixar de fazer, se ela vai continuar a te amar, discorda dela. E aí você começa a entender quem são os verdadeiros amigos. Amigo verdadeiro é aquele que você pode contar nas tristezas e alegrias, nas angústias, na solidão, quando nada faz sentido e ninguém parece te entender. E ele também não te entende, mas fala, eu estou aqui. Eu passei por muitas situações e agora, 38 anos eu acho que eu conheço a Ana. Acho que nós temos uma amizade, acho que de 38 anos, idade que muitos de vocês nem têm. E ela passou comigo muitas coisas. E muitas delas, principalmente no ministério, ela discordava totalmente da minha postura. Até porque a postura de pastor, só pastor que entende. E às vezes a pessoa que está do lado de fora sofre e não consegue entender. E muitas vezes ela não entendia, porque ela já queria que quebrasse tudo, que já resolvesse na giraia. Mas ela falava, eu posso até não entender, eu agiria de outra forma, mas eu estou aqui com você. Engolindo seco. Não pergunta nem o que eu estou pensando, mas eu estou aqui com você, isso é amigo. Ele não precisa concordar com você, mas ele está com você. Deus quer ser nosso amigo. Ele quer partilhar conosco uma relação de confiança e afeto. Ele quer que nós aumentemos o limite da responsabilidade e do dever para com Ele, como se exige uma amizade. Jesus fez assim. Ele também quis ter consigo os amigos para participar da sua vida, do seu ministério, para participar com Ele das adversidades e também dos contentamentos. Então, se Jesus teve amigos, Deus quer ser nosso amigo. Então isso significa que é importante esse papel. Não somente para vivermos aqui na terra, como também para vivermos com Deus. E aí, João 15, 13, 15 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Quem foi que deu a vida? Jesus. Pelos seus amigos. Quem são os amigos? Vocês serão meus amigos
se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, amigo é além de servo, ele compartilha os segredos do coração. Ana Lídia veio ontem, ela não pôde vir porque estava de plantão no final de semana, no meu aniversário. Então ela veio ontem, ela e o esposo, que era dia dos professores, e ele trabalha na área de educação. Então eles vieram de manhã e foram embora às 8 e pouco da noite. E passamos o dia juntos. Sabe como é passar junto, amigos? Primeiro, sair de lá só para passar o dia comigo. E eu tendo que controlar ela. Eu quero comprar presente para você, não precisa. Eu quero fazer isso para você, não precisa. Eles querem, não quero, não vai fazer, vamos ficar aqui junto. Mas sabe o que é ter amigos? É você passar o dia e nem se cansar. É você poder abrir o seu coração sem reservas. É você poder compartilhar as suas alegrias, as suas tristezas, as suas preocupações. Sem a preocupação de que se está certo, se está errado. É meu amigo. Se tiver errado, vai me ajudar. Se tiver certo, vai me aplaudir. Sabe o que é amigo? Quando alguém vem e vai falar a seu respeito, o amigo vira no giraia mesmo. Pode parar. Nem cita o nome, você não tem que falar nada, você não conhece, não é amigo? O que você está falando? Se vocês quiserem fazer um teste, fala mal da Ana Lídia para vocês verem o que acontece. Mas pior do que eu, porque ela tem carinha de boazinha, mas ela é muito mais brava que eu, fala mal de mim para ela, para vocês verem o que é que acontece também. Esse é o amigo que te defende, mesmo quando não te entende. E mesmo assim, Deus tem nos chamado para sermos amigos. Diante dessas definições do que é filho, servo e amigo, qual é, para você, pense aí, dessas três, se você tivesse que avaliar, qual que é mais importante ser? Filho, servo ou amigo? Filho, servo ou amigo? Não tem um, porque Ele nos chamou para ser as três coisas. Quando Deus me falou sobre filho, servo e amigo, não é dizer qual é o mais importante, qual é que tem o maior valor, porque durante toda a nossa vida, nós teremos que ser filhos, tomar posse dessa filiação. Nós precisamos ter a postura de servos, de obedecer, sem hesitar, mas nós também temos que ser amigos para que Deus compartilhe os seus segredos conosco. Então não existe o que é melhor ou o que é maior, mas isso eu entendi que é um processo, e que normalmente, se tivesse que me perguntar, o que você acha que é melhor? Ser amigo, filho, ser filho, servo ou amigo? Eu ia falar filho. Mas se a gente colocar na prática, não é uma verdade. Sabe por quê? Porque quantas vezes, como filhos, nós abandonamos os pais? Porque como filhos, às vezes nós achamos que só devemos receber, porque afinal de contas eu não pedi para nascer, né, Esther? Quando a gente fala para ela, não vai fazer, Esther. Aí o pastor fala para ela, filha, mas essa tal coisa que você quer fazer é caro. Ele fala, não quero saber, o senhor não queria uma menina? Eu estou aqui. Claro que ela fala brincando, com um pouquinho de verdade. Mas às vezes, como filhos, nós pensamos assim, que filho, ele só está preocupado com a herança. Afinal de contas, não pedi para nascer, e o pai que me fez tem que me dar. E às vezes nós fazemos isso com Deus. O Senhor é pai, o Senhor que me criou, eu não me autocriei,
O Senhor é poderoso, dono do ouro, da prata, Rei dos reis, controle de todas as coisas, soberano, majestoso. E por que não me dá as coisas? Afinal de contas, eu sou filha de Deus. Mas às vezes eu não tenho intimidade nenhuma com Ele. Eu só quero fazer valer a minha filiação. Mas eu não tenho intimidade. É interessante que quando eu estava vendo sobre filho, na origem, a palavra na origem, no latim, filius, a palavra tem uma mais remoto do que o latim, que é no proto-indo-europeu. A raiz da palavra filho significa sugador, ou uma criança que mama. Presta atenção. Bem antes mesmo do latim, na raiz, que eu nem sabia que existia isso, proto-indo-europeia, a palavra filho significa sugador. Eu falei, lascou. Quando nós nos colocamos diante de Deus, às vezes nós nos colocamos como criança birrenta, que quer mamar, que quer tudo na boquinha mastigado, só quer sugar. Porque afinal de contas eu sou filha. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E é interessante que em hebraico, filho, que é bem, que se fala, é traduzido como alegria da casa, ou vida da casa. E aí eu pensei, quando nós que somos pais, quando nós ficamos grávidos, ou quando a criança chega, de fato, é a alegria da casa. A gente fala, é a vida da casa. A minha maior realização da vida foi ter filhos. Nada, depois de Jesus, óbvio, nada foi mais prazeroso para mim nessa vida do que ter filhos. Amei me casar, amei viajar, amei fazer muitas coisas, amei servir ao Senhor, viajar em missões, amei um monte de coisa. Mas o que mais me realizou foi o Senhor ter me permitido ser mãe. E realmente, quando Isaac chegou a alegria da casa. E quando chegou Esther, ai, mais alegria e mais vida ainda. Eu imagino que é assim que Deus sente quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Ele fala, minha casa chegou mais um filho. Para o meu reino chegou mais um filho. Mas eu imagino que quando nós pensamos na origem remota, aí do proto-indo-europeu, sugador, aí eu já falo, nós às vezes precisamos ser sim, a alegria da casa do Senhor, vida na casa do Senhor, mas precisamos crescer, para não sermos filho, bebê, a vida toda, e sugador. Quando Isaac nasceu, eu tinha muito leite, mas ele dava conta. Meu Deus, eu não tinha bico, tinha bico invertido, muito delicado. E aí, mas ele deu conta. Ele pegava e mamava, porque era menino morrendo de fome. Eu nunca vi, 9 meses, de 2 em 2 horas a criança mamava. E depois com papinha, com tudo, ele engordava 1 quilo por mês. E aí, e mamava que escorria assim, depois dormia. Sugador. Já Esther, muito delicadinha, não conseguiu mamar, eu tinha que ordenhar para que pudesse dar o leite. Ela mamou o meu leite, mas eu tive que ordenhar, porque ela era muito delicadinha, e por conta do bico invertido, ela tinha dificuldade. Por quê? Porque não era que nem o Isaac, que queria comer, o sugador. E às vezes nós somos assim, pensando desse jeito. Será que às vezes nós somos os filhos que de fato deveríamos ser? O filho obediente, o filho que se preocupa com o pai, o filho que conversa com o pai, o filho que todo dia tem um momento com o pai. Será que é mais importante nós sermos filho? E aí a gente pensa de como servo. Eu já falei que servo não tem vontade. Servo ouve e obedece.
Mas para que nós sejamos servos, no caso no reino espiritual, nós precisamos primeiro ser filhos. Por quê? Porque eu preciso reconhecer que Ele é o quê? Meu Senhor e suficiente Salvador. Então eu não posso ser servo de Deus sem ser filho antes, Bruno. Primeiro eu preciso dessa filiação. E é interessante, eu sei que eu tenho um pai rico, eu sei que eu tenho um pai soberano, eu sei que eu tenho um pai que tem todas as coisas, mas ao invés dele me tratar como filho mimado, ele fala: eu quero que você seja meu servo. E aí a gente entende que quando nós somos servos desse pai que tudo pode, nós aprendemos a dar valor, primeiro a quem ele é. Porque ele não é só pai, ele também é meu Senhor. E se eu confiei a minha vida a ele, a ponto de agora ele me adotar e me chamar de filho, então eu também quero ser servo, não quero nem saber o que ele me pede, eu só quero obedecer, porque ele é meu Senhor, e eu sei que o que ele me pede é bom. Eu posso fazer, ele não me pediria nada que eu não pudesse fazer. Então o servo obedece, o servo não questiona, o servo não faz greve, o servo não faz boicote, o servo não faz bico. O servo ouve, discerne e obedece. Para sermos servo, primeiro nós precisamos ser filho. Mas aí, quando nós somos servos, inclusive é tão interessante como nós somos incoerentes das coisas que a gente fala. Porque se servo não pensa e só obedece, e nós usamos muito um versículo: Cristo, porque não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é uma frase de servo. Não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Não é mais o meu querer, mas é o querer de Deus. Não é como eu penso, mas é como Ele pensa. Não é quando eu quero, mas é quando Ele quer. Servo, escravo. Mas aí, nós também somos convidados a ser amigo. E ser amigo de Deus significa ter uma relação de afeto, de lealdade, de confiança, baseado no companheirismo. Companheirismo com Deus, sim. Andar com Ele, ser companheiro. Estou contigo, Deus, porque o Senhor está comigo. Tanto na alegria quanto na dificuldade. Um amigo está presente para compartilhar experiências, ouvir, ajudar no crescimento. Amigo tem cumplicidade, amigo tem segredos e compartilha o que é secreto. Preste atenção. Primeiro eu preciso ser filho. Depois eu preciso, por ser filho, eu me torno servo. Eu tenho capacidade de ser servo. E eu só consigo ser amigo de Deus depois que eu aceitei a filiação e depois que eu coloquei como servo. Normalmente a gente faz o contrário, a ordem. Mas é muito mais. Se tivesse que colocar num termo de crescimento, melhor seria nós sermos chamados de amigo do que somente de filho. Porque o amigo não desiste. O amigo anda junto. Filho nem sempre anda junto. E nós podemos falar por nós. Eu não quero nem perguntar quanto tempo faz que você senta para conversar com os seus pais. Eu não quero nem perguntar para você quantas vezes você toma café, você sai para passear de mão dada, abraçado com os seus pais. Mas com certeza você às vezes não faz isso com seus pais, mas com amigo faz. Vai para o shopping, vai para a cafeteria, vai para um monte de lugar. Então, para você ver que quando nós vivemos essa vida com Deus, nós só vamos saber se nós estamos crescendo espiritualmente, se nós começarmos de filho e chegarmos a ser amigos de Deus. E Ele chegar e dizer, como Ele disse aos discípulos:
Eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos, porque tudo aquilo que o Pai revela a mim, eu compartilho com vocês. Quantos segredos Deus já compartilhou com você? Você já teve essa experiência? De Deus revelar seus segredos a você? É muita confiança. Eu tenho experiências dessa. E às vezes acho que não tenho mais, porque de vez em quando eu devo falhar aí no companheirismo. Entenda que eu não estou aqui para desmerecer cada lugar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que nós estamos num período que nós estamos buscando a presença de Deus. Nós estamos querendo que Deus seja suficiente na nossa vida. E se Deus é suficiente na nossa vida, nós vamos passar por esse processo, Bruno. Nós vamos começar primeiro aceitando a filiação. E aceitando a filiação de olho fechado, meu pai sabe tudo. Pode falar, pai, que eu obedeço. Que nem em casa, né, bem? A gente fala, eles não reclamam, vão lá e faz. Mas é uma coisa linda. E aí depois que eu aprendi a obedecer sem questionar, sem reclamar, aí Deus fala assim: você não é só meu filho, você não é só servo, você é meu amigo, você é da minha confiança, você anda comigo. E aí eu quero começar a compartilhar com você os meus segredos, a revelar a você aquilo que eu sonho para a sua vida, para aqueles que estão ao seu redor, para a igreja, até mesmo para a nação. Como você acha que essas pessoas, quando chegam e dizem, porque Deus me trouxe uma palavra e falou que vai fazer isso, e a pessoa, estou falando uma pessoa correta, tá, gente? Estou falando esses que ficam falando besteira, não. Estou falando uma pessoa que realmente anda com Deus. Por que que ela ouve e ela declara? Porque Deus me falou. Porque ela anda com o Senhor e Ele compartilha os seus segredos. Então eu não quero pedir para você escolher ser uma dessas três coisas, porque nós precisamos ser as três. O que eu quero encorajar você e continuar a encorajar é que você busque a presença de Deus, de forma que ela seja tão suficiente, que de filho você passa a ser servo, de servo você passa a ser amigo. E você sendo amigo de Deus, você está aprovado em tudo aquilo que Ele propôs a mim e a você. Eu quero que você confie tanto nesse Pai, que se entregue a Ele para servi-lo sem hesitar. Eu quero que você veja tanta fidelidade, que Ele veja tanta fidelidade e a lealdade em você, conforme vocês andam juntos, que Ele confie a você os seus segredos. Você não precisa escolher. Você não precisa deixar de ser filho amado. Você não precisa ser só bom servo, bom e fiel. Mas você pode ser as três coisas: filho amado, servo bom e fiel e amigo confiável. Você quer ser assim? Essa é a minha pergunta. Você quer ter essa maturidade, esse crescimento com o Senhor? Eu queria que você ficasse em pé.